Olá pessoal, quem fala é o Cine Liper e nesse vídeo eu vou fazer assim uma coisa que eu sempre quis, que é basicamente analisar os filmes da franquia Pânico. Todo Mundo em Pânico não, Pânico, que são os filmes aí do assassino mascarado que mata pessoas, claro, slasher. E nesse vídeo vamos descobrir qual é o melhor filme dos 6 que lançaram. Não vou esperar o 7 porque eu não quero. E basicamente isso. Mas lembrando, quando chegar o 7, é claro que eu vou trazer vídeo sobre. Você tá achando o quê? Então já chega de enrolação e vamos começar logo esse vídeo porque, nossa, 6 filmes pra analisar vai ser difícil, na moral. Pânico, de 1996. Vou falar agora de um dos filmes de terror mais amados de todos os tempos. Amado por mim também, Pânico. Não é Todo Mundo em Pânico, como já disse pela segunda vez. É Pânico. Todo Mundo em Pânico, Pânico. E Pânico é um filme de terror de slasher que brinca com clichês de assassino e mistério, com uma cacetada de sátiras. Tipo, no início do filme já tem o assassino fazendo perguntas pra personagem sobre filmes de terror, como Halloween, A Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13, cara, é muito massa essas citações. E o mistério sobre quem é o assassino também é bem interessante, com os personagens já sabendo sobre clichês de filmes de terror, sobre se esconder ou fugir e tal. Além de que ele tem cenas das vítimas brigando com o assassino, que é bem da hora também. Na maioria das vezes as vítimas só morrem instantaneamente, isso que é chato em muitos filmes de terror, mas nesse filme é diferente. A protagonista desse filme é diferente de muitos protagonistas de filmes de terror que tem a vida boa, aparece o assassino pra esvagar tudo. Não, nesse filme ela já não tem uma vida muito boa por causa da morte da mãe, principalmente. Além de, claro, ela durar muitos filmes como protagonista, uns 4 filmes, né? Porque na maioria das vezes os protagonistas não duram nem 3 filmes. Além dos outros personagens também serem muito bons, como eu já disse, eles já sabem muitas coisas de filmes de terror, sobre como sobreviver, mesmo assim eles morrem. É inacreditável, mas pelo menos eles brigam, como eu já disse. E mesmo que o assassino, que é o Ghostface, mude toda hora nos filmes, ainda assim é bem da hora ver ele matando os outros e brigando, ele tomando um sacode também é legal. E o assassino, que na prática são 2 pessoas, eles têm boas motivações e são bem da hora também quando eles são revelados. Além das cenas que eles brigam e fogem do assassino, são bem tensas e de terror, claro, de terror. Com a pena deles quando eles morrem, mas ao mesmo tempo tensão pra ver se eles vão sobreviver ou não. Que é muito massa. As mortes são incríveis, o terror e as sátiras. Não tem muito o que falar disso, não. É simplesmente o clássico do cinema de terror e simplesmente um dos melhores filmes de terror já feitos. Esse filme é sem dúvidas nota 10. Pânico 2, de 1997. Nossa, só um ano depois do primeiro já veio o 2. Tô impressionado. Mas falando do filme, é um filme que assim consegue ser tão bom quanto o primeiro no quesito sátiras e ação. Porque assim, ele continua tendo essas referências a outros filmes, não só de terror, mas também filmes como Poderoso Chefão, né? É um filme que assim é tão divertido e assustador quanto um. É claro que talvez algumas coisas possam ter feito ele ser um pouco mais comédia do que terror, sei lá. Não sei explicar, mas eu sinto que satirizaram um pouco esse segundo filme que fez ele ficar menos assustador que o 1. Mas ainda assim, as cenas de ação do assassino brigando com as vítimas continuam sendo bem legais. As mortes continuam marcantes, continuam tendo um bom ritmo e cena de abertura, tipo que eles passam no início no cinema, com os eventos do primeiro filme virando até filme, que é interessante. E como eu já disse, os assassinos mudam. As pessoas que estão por trás da máscara do primeiro pro segundo filme e os outros filmes também. E nesse segundo filme a motivação dos assassinos até que é legal. Só as motivações dele que não me convenceram tanto, mas ainda assim são funcionais, não são ruins não. Mas Pânico 2 consegue ser tão bom quanto o 1. Não é melhor, mas é tão bom quanto. Mas eu acho meio impressionante o Rotten Tomatoes achar o 2 melhor que o 1, porque não é nem de longe melhor. Mas é bom, massa também. Nota 9. Pânico 3, de 2000. Vai começar a palhaçada, porque agora vamos de um filme que era incrível. Agora vamos falar de uma
de uma carniça completa, mano. E minha nossa senhora, é o filme ruim, mano. Não dá pra tancar Pânico 3, tá ligado? Não funciona. Pra começar, se no segundo filme já satirizaram uma quantidade que fez perder o terror, mas não o suficiente, nesse terceiro filme, perdeu todo o terror, mano. Porque tá muito comédia, mano. Tá muito tosco. Tipo aquela cena da faca batendo só o cabo na testa do homem e ele desmaia, mano. Se era pra ser terror, era pra ser comédia. Eu não entendi, não. Além das cenas de morte também seriam horríveis. Tipo, não tem briga, não tem fuga, não tem nada, mano. O assassino mata muito rápido, assim. Pra mim, ele mata rápido demais, em comparação aos outros filmes. Sem muita enrolação nem nada. Ele só vai, mata e pronto, acabou. Sem terror nenhum, sem ação, sem nada. Isso deixa o filme, assim, bem entediante, sendo sincero. Eu mal consegui ver ele do início ao fim. Eu também acho bizarro o foco nos personagens do filme. Tipo, a Sidney era pra ser a protagonista, como ela é nos 2 primeiros filmes. Eu não sei se eu já disse que o nome dela é Sidney, né? Sei lá. Mas aí o filme foca no romance do detetive da outra mulher. Também foca nas vítimas, até demais, até elas morrerem, mano. O filme não sabe quem focar, foca em um personagem, não fica trocando toda hora, fica muito bagunçado isso aí. Além do plot de que o assassino, pra mim, foi bem forçado e bem previsível, sincero. Eu já esperava que ia ser o irmão da Sidney, meu irmão no caso, né? E por causa desse falta de foco na Sidney, que eu achei bem mal executada essa ideia dela finalmente superar os traumas e viver a vida dela, entre aspas, porque vai ter o quarto filme também, ela voltando e voltando novos traumas. E assim, Pânico 3 é um fracasso, é uma piada. Pra mim, é um flop da franquia, que tava bom e ficou uma bosta no nada, mano. É tipo o que o pessoal acha de Shrek terceiro. Todo mundo amou os 2 primeiros filmes e acharam o 3 uma bosta. Mas pra mim, Pânico 3 consegue ser ainda pior que Shrek terceiro, na moral. O sentimento que essas pessoas têm pro Shrek terceiro, eu tenho pro Pânico 3. Pra quem não entendeu. Nota 4. Pânico 4, de 2011. Assim, o terceiro filme podia até ter encerrado bem, mas como foi uma carniça completa, é lógico que tinha que ter um quarto filme pra pedir desculpas. E deu certo? Deu sim, porque o Pânico 4 foi um filme muito bom. Uma coisa que eu esqueci de falar daquele terceiro filme podre foi que ele se esquece de brincar com clichês de terror e vira um filme clichê. Isso foi horrível. Mas nesse quarto filme volta a brincar com clichês, com as regras de remakes e sequências de terror de forma inteligente. Isso é ótimo, porque no terceiro filme não teve, nesse quarto filme teve. Basicamente recupera a essência dos 2 primeiros. Os novos personagens são até legais, mas a motivação do assassino novo, dos assassinos, quer dizer, são boas, mano. E fazem tomar crítica social sobre foco na obsessão por fama, redes sociais e cultura na internet, que é bem interessante. Além de recuperar a essência de terror com sátiras, que é bom, com terror de briga, com assassino, com ação deles fugindo. O que eu já disse nos outros. O mistério sobre que é um assassino, que no terceiro filme o mistério também foi uma porcaria. Mas eu faço a mesma crítica do 2. Eu acho que as comédias e as sátiras fazem com que perca no quesito terror. E os sustos e as mortes pareçam um pouco, assim, fraquinhas. Mas ainda assim funciona, ainda assim. Mas não é melhor que o 2 e o 1, porque os 2 primeiros são excelentes. Mas é melhor que o 3 de longe. O 3 não tem nem comparação. Pra mim, Pânico 4 é um filme muito legal, muito bom, mas não é o melhor da franquia de longe, mas é massa, é massa. Nota 8,5. Pânico 5, de 2022. Ou Pânico de 2022, como você preferir chamar, mas eu prefiro chamar de Pânico 5. Uma coisa que eu acho da hora nesse quinto filme de Pânico é que ele fica menos satirizado e vira mais terror mesmo. Com mortes mais sangrentas, com uma atmosfera mais sombria, um mistério maior sobre que é o assassino. Eu acho bem legal, mas claro que não é melhor que um, claro que não é. Mas ainda assim é massa. E mesmo o protagonista não sendo mais a Sidney, os novos personagens são muito bons também. Eles têm amizade, mas ao mesmo tempo eles tentam descobrir que é o assassino entre eles, que é algo bem da hora, como você pode ver no pôster do filme. Além de abordar temas sobre foco na cultura do fã, criticando o comportamento tóxico, exigência de nostalgia exagerada, e ao mesmo tempo entregando referências aos outros filmes e a terror. É Pânico, e é lógico que tem que ter isso mesmo, focando mais no terror sombrio.
Pânico 5 continua sendo um filme muito bom, que nem o primeiro ou o segundo filme. Eu diria que talvez seja melhor que o segundo filme, mas é claro que é melhor que o primeiro, que o original é o melhor de todos, quase sempre. E vocês que estão dizendo, ah, mas esse filme é fanservice. Nota 9. Pânico 6 de 2023. Agora vamos falar do que divide opiniões. Pânico 6 é melhor ou pior que o 5? É melhor que o 5. Assim como o quinto filme, ele continua com um tom sombrio e assustador de o assassino perseguindo, o mistério sobre quem é, além das cenas de morte serem boas, os personagens tentando lutar contra o assassino. Essas cenas aí são bem legais também. Claro, Pânico, os filmes de Pânico tem ótimas cenas do assassino perseguindo as vítimas e as vítimas tentando se defender. Não é mesmo, Pânico 3? O retorno dos personagens do quinto filme também foi muito bom aqui. Esse mudando para Nova York, enfrentando novos assassinatos. Além de que esse filme, se eu não me engano, ele é para 18 anos, porque realmente é um filme com mortes bem sangrentas e medo alto. Se eu não me engano, os outros filmes de Pânico não eram para 18 anos, né? E eu acho que o 7 também vai ser. Mas uma coisa massa nesse filme é a motivação dos assassinos, que ao do quinto filme, que era só negócio de obsessão a filme e reclamações sobre o que aconteceu nas telas. No sexto filme é basicamente sobre a família revoltada pela morte dos familiares, também obsessão familiar, que é algo que eu achei até melhor do que no quinto filme. E eu acho que é por isso que eu acho que eu prefiro o sexto filme do que o quinto. Mas Pânico 6 é um filme que consegue manter a essência dos clássicos e do quinto filme, né? Com boas cenas de tensão, medo, com personagens bons, uma nova ambientação e um filme mais sombrio, com menos sátira, sem contar mais gore e sangue, que é algo que não teve nos outros, chegou até a ser para 18 anos. E eu acho que ele é o meu segundo filme favorito da franquia, abaixo de Claro, o original, nota 9,5. Então, galera, esse foi o vídeo. Basicamente, o vídeo que você precisa ver e único, confia, para ver o Pânico 7, que vai lançar, eu acho que fevereiro, né? Vai lançar em fevereiro. E esse é o vídeo que você precisa assistir antes de ver esse filme. Então, é isso, tchau. Não precisa mais ver esse vídeo não, que já tá acabando. Até mais.